Para o profissional de funilaria, receber um veículo sinistrado em sua oficina é sinônimo não apenas de trabalho, mas principalmente de rentabilidade. Ela será maior quanto mais apurada for a técnica de reparação e a utilização de ferramental apropriado. Desta forma, pode-se efetuar reparos com o menor prazo possível, oferecendo maior confiabilidade nos serviços executados. Pré-orçamento. O pré-orçamento é de fundamental importância para definir e programar os reparos necessários. Os orçamentos online agilizam a liberação das autorizações junto às seguradoras para a execução dos reparos com rapidez e eficiência. Início das intervenções. No exemplo que vamos apresentar, o veículo a ser reparado encontra-se com todos os componentes mecânicos montados. Portanto, instale os carrinhos de transporte sob suas rodas para possibilitar seu posicionamento sobre a bancada de reparos e medições. Atenção! Para os veículos sem os grupos mecânicos ou com as rodas danificadas, coloque o carrinho com sua respectiva travessa. Fixe com a cinta de segurança, substituindo assim as rodas do veículo sinistrado. Coloque o carro centralizado na bancada, deixando a parte mais danificada voltada para o lado que oferece melhores condições de trabalho. Esta operação possibilita maior precisão nas medições e, consequentemente, na operação de tracionamento da carroceria. Instale os suportes e suas sapatas para elevar o veículo até poder retirar os carrinhos de transporte. Coloque as bases de apoio centralizadas sob as rodas. Desça o veículo. Coloque os braços e mordetes na base da bancada. Aperte primeiro os parafusos dos braços na base da bancada. Suba a bancada até encostar na carroceria, com atenção para centralizar os mordentes nas abas das soleiras. Aperte os parafusos dos mordentes. Por último, aperte os parafusos inferiores que fixam os mordentes aos braços. Suba o veículo e remova as bases de apoio das rodas. Desmontagem. Torre de tração e pré-estiramento. Para a segurança dos equipamentos eletroeletrônicos do veículo, desligue os cabos da bateria. Fixe a torre de tração, observando o melhor direcionamento em relação à área danificada. Desmonte os componentes que dificultam o pré-estiramento. Coloque a corrente, o gancho e o cabo de segurança. Inicie o pré-estiramento. Esta operação tem por finalidade facilitar a desmontagem das peças envolvidas na área danificada. Desmontagem de componentes. Execute a desmontagem das peças de tapeçaria, mecânica, elétrica e de carroceria envolvidas no sinistro. Desmonte também aquelas que porventura possam ser danificadas durante a reparação.
Proteja os demais componentes para evitar surpresas desagradáveis, como bancos queimados, painéis marcados, etc. Análise da dimensão do dano. Este é um momento fundamental do atendimento. Por mais experiente que seja o funileiro, é importante sempre fazer uma análise em conjunto com outros membros da equipe para definir a melhor intervenção em cada caso. Análise da estrutura com deformação programada. Analise a eficiência dos pontos de deformação programada. Evite executar reparações a quente em travessas ou longarinas danificadas pelo acidente. A aplicação de calor nesses componentes altera suas características de elasticidade e, assim, a peça perderá o seu poder de absorção de impactos. Sempre que possível, substitua as partes danificadas. Isto melhora o aspecto visual e garante a boa qualidade do seu serviço. Observações. As longarinas, travessas e reforços de um automóvel moderno são construídos com um tipo de aço chamado ALI, alto limite elástico. Se estes componentes forem submetidos a temperaturas acima dos 400 graus centígrados, perdem suas propriedades elásticas e, consequentemente, sua capacidade de deformar e absorver impactos. Observe atentamente os pontos de deformação. O que aconteceu com eles? Em casos como este, ao tentar recuperar a longarina, você estará deixando o seu cliente exposto a uma condição insegura de utilização do veículo. Lembre-se que houve todo um trabalho de engenharia no projeto da carroceria, onde estão previstos pontos específicos para deformarem na ocorrência de acidentes. Essa deformação impede que a energia produzida pelo impacto seja transferida para os ocupantes do veículo. Não modifique esta propriedade tão importante para a segurança dos veículos e de seus ocupantes. Substitua todas as peças que apresentarem grandes avarias. Controle das dimensões da carroceria. Centralize a régua de medição em relação ao veículo. Coloque os escantilhões e respectivos adaptadores conforme as cotas de medição da carroceria. Controle as principais medidas. Compare os valores encontrados com a ficha do veículo. As diferenças irão orientá-lo na sequência dos reparos. Estiramento da carroceria. Considerando as medições efetuadas anteriormente, execute o estiramento do monobloco. Coloque o braço de tração e a corrente alinhados conforme a necessidade. Observe o direcionamento e as aberturas das portas. Verifique sempre que possível as cotas do veículo para evitar que o estiramento exceda as medidas originais. Se necessário, mude o braço tracionador para uma nova posição a fim de completar da melhor maneira possível o estiramento da carroceria. Ao atingir a medida prescrita, alivie a pressão da corrente. Corte das peças a serem substituídas. Faça o corte das peças a serem substituídas. Esta operação poderá ser realizada por disco de corte, serra pneumática
ou corte plasma. Se você utilizar o corte plasma, limpe bem o local onde será colocada a garra do cabo massa do equipamento. Coloque a garra bem próxima do local a ser cortado. Regule a desponteadeira e remova os pontos de solda. Finalize os trabalhos de corte removendo os resíduos de sigilante que ficam aderidos na região de junção das chapas. Utilize os discos específicos para uma limpeza completa. A perfeita remoção dos resíduos facilita a fixação dos novos componentes. Preparação para a montagem. Prepare as abas das peças novas com alicate flangeador para possibilitar o perfeito acoplamento na carroceria. Faça a pré-fixação dos componentes e confira as medidas de regulagem dos entes envolvidos, tais como as portas laterais, a porta traseira, etc. Aplique uma camada de spray de zinco nas zonas a serem soldadas. Este procedimento proporcionará uma qualidade superior ao reparo. O zinco tem por finalidade evitar possíveis oxidações da chapa nos entrepontos de solda. Ressaltamos que nessas regiões não há possibilidades de se aplicar tinta, o que facilita o surgimento de ferrugem, desqualificando assim o reparo executado. Fixação das peças por solda. Encaixe corretamente o assoalho traseiro em sua sede e verifique sua correta posição. Coloque a caixa de rodas, fixe-a com o alicate de pressão em sua parte superior. Confira seu correto posicionamento e fixe a parte inferior com outros alicates. Coloque a lateral interna e alinhe corretamente em sua sede. Aplique os alicates de pressão para pré-fixação. Para garantir a segurança da união de chapas, executa-se o solape ou flangeamento. Fure as peças a serem soldadas por ponteamento MIG. Neste vídeo, estamos utilizando uma puncionadeira apropriada que agiliza o processo. No entanto, na falta de tal equipamento, pode-se utilizar a tradicional furadeira e broca. Solde os componentes com o equipamento MIG-MAG ou solda a ponto. Fixação das peças por adesivo. Vejamos agora a mais moderna e revolucionária técnica para fixação de painéis externos. Eis aqui um modo eficaz de agilizar com perfeição os trabalhos de fixação de painéis externos a partir da substituição do tradicional sistema de soldagem por adesivos específicos. No entanto, há de se respeitar alguns critérios. Saiba onde se pode aplicar cola e onde se deve aplicar solda. Limpe a tinta das bordas a serem coladas tanto na peça nova quanto na carroceria. Aplique desengraxante nas áreas a serem coladas. Instale o tubo de PBA no aplicador. Destrave a tampa do adesivo com a própria trava do bico. Remova a trava e a capa do aplicador. Retire a tampa do adesivo. Expurgue um pouco de cola para ter certeza de que os dois componentes estão saindo corretamente. Coloque o bico aplicador. Aplique o adesivo em uma camada leve em toda a área a ser colada.
Com auxílio de uma espátula, espalhe o adesivo perfazendo uma camada uniforme em toda a área anteriormente limpa. Após espalhar o adesivo da base, corte novamente o bico aplicador para dar uma espessura maior no filete de adesivo. Aplique uma nova camada em toda a área de colagem em apenas uma das superfícies. Instale a peça bem alinhada e fixe-a com os alicates de pressão. Retire o excesso de adesivo com o auxílio de uma espátula de nylon. Para acelerar o processo de cura do adesivo, podemos aplicar calor na região colada. Confira no manual do adesivo os parâmetros de temperatura e tempo de adesão. Concluídos os procedimentos de substituição dos componentes danificados, confira o alinhamento da porta traseira. Verifique a abertura e fechamento da porta lateral, bem como seu alinhamento em sua sede. Certifique-se de que o serviço ficou perfeito. Passe o veículo aos cuidados do setor de pintura para concluir o atendimento. Desamassamento com martelo de inércia. A seguir, demonstraremos outra técnica de funilaria que agiliza em muito o reparo em locais de difícil acesso ou quando há necessidade de desmontar componentes fechados para executar os serviços. O martelo de inércia possibilita tais reparos com maior rapidez e melhor qualidade que o tradicional martelo e taço. Antes de iniciar a operação, é importante isolar a área próxima ao local a ser trabalhado, evitando assim danos indesejados. Remova a tinta do local a ser desamassado. Observações. Antes de começar a operação, leia atentamente o manual de instruções do aparelho para que você possa obter o máximo rendimento do equipamento, como também conservá-lo dentro de técnicas recomendadas pelo fabricante. A regulagem é feita sempre no tempo e na potência. Nunca regule somente um dos elementos. Para aumentar a potência ou o tempo, gire o botão correspondente no sentido horário. Para reduzir o tempo ou a potência, gire o botão correspondente no sentido anti-horário. Fixe o cabo massa o mais próximo possível do local a ser trabalhado. Esteja ciente de que a qualidade do trabalho depende da boa fixação deste. Regule o equipamento para retirar amassados negativos, aprofundados. Coloque o martelo de inércia e puxe o amassado de dentro para fora, mudando a posição da ferramenta quantas vezes forem necessárias, até que a chapa fique conforme era antes. Encolhimento de chapas. Em pequenos amassados positivos, para fora, ou caso exista dilatação provocando saliências na chapa, utilize o eletrodo de carbono. Em amassados de grandes dimensões, faça o trabalho em estilo caracol, de fora para dentro. Repita a operação quantas vezes forem necessárias. Nos amassados pequenos ou pontiagudos, coloque a ponta do eletrodo sobre o local e acione o equipamento. Aplicação de pregos Nelson. Este equipamento possibilita também a aplicação de pregos Nelson para fixação de presilhas, frisos, etc. Bem, ficamos por aqui.
A Autotec demonstrou neste vídeo as mais modernas técnicas de funilaria aplicadas nas reparações automotivas nos dias de hoje. E não se esqueça, utilize os equipamentos de proteção individual. Evite acidentes. Eles sempre acontecem quando menos esperamos. Adote este hábito para si. Ele vale para a sua integridade física. Em breve, estaremos abordando outros assuntos correlatos às reparações em carrocerias. A produção deste vídeo teve o patrocínio da Luca Indústria e Comércio de Equipamentos Hidráulicos, fabricante de mesa alinhadora para monobloco, esticador, encolhedor, mini cilindro, alicate expansor, braço multiuso, entre outros equipamentos. Seja qual for o porte de sua oficina, a Luca tem a mesa para atendê-lo. Com 3 anos de garantia. Assistência técnica permanente em todo o território nacional. Vendas direto da fábrica pelo fone 11 6951 4573 ou 202 6733.